Bom, galera, nós vamos agora a mais uma aula sobre o assunto de calorimetria. Agora nós vamos falar sobre o calor e a variação de temperatura e o que essa variação de temperatura ela pode provocar no corpo. Nós temos três tipos de calor. Como nós já sabemos, o calor é a energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Então, o calor ele vai existir nessa situação. Considere dois corpos A e B diferentes, temperaturas, corpo TA e TB, tais que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B. Cada corpo possui energia interna e essa energia é transferida do corpo de maior temperatura, no caso A, para o corpo de menor temperatura, corpo B. A transferência da energia térmica cessa no momento em que os corpos atingem a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico. Então, dessa forma, nós temos três tipos de calor. Nós temos o calor sensível, o calor latente e o calor específico. O calor sensível é a quantidade de calor que um determinado corpo cede ou recebe quando varia a temperatura. Causa a variação da temperatura de um sistema, ou seja, vamos supor que um corpo a temperatura variou de 36 graus para 37. Ou seja, ele recebeu uma quantidade de calor sensível que fez com que variasse essa temperatura. Calor latente. O que seria o calor latente? É a quantidade de calor que um determinado corpo recebe ou cede quando muda sua fase ou estado físico. Durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Pessoal, isso aqui é quando vai mudar de sólido para líquido, de líquido para gasoso e vice-versa. Ele vai receber uma quantidade de calor que é chamada de calor latente. E quando ele recebe uma determinada quantidade desse calor, o corpo ele vai mudar ou do estado líquido para o sólido, ou do sólido para o gasoso, ou do líquido para o gasoso. Isso vai acontecer da seguinte forma: vamos supor, água. A gente sabe que a água ela possui como ebulição 100 graus. O que significa isso? Significa que a água ela vai entrar no processo de evaporização, ou melhor dizendo, ela vai passar do estado líquido para o gasoso quando ela atingir 100 graus. Ou seja, a temperatura da água ela vai subir, ou seja, o calor sensível, ela vai receber até chegar um pouco antes de 100. Chegou em 100, a temperatura da água não sobe mais, ela vai permanecer constante em 100 graus até que toda a água evapora, ou seja, passa para o estado gasoso. Isso é o que a gente chama de calor latente. A mesma coisa é a água quando chega a 0 graus. Ou seja, ela está no estado líquido, chegou no estado de 0 graus, ou seja, ela poderá se tornar sólida. E, por fim, nós temos o calor específico. O que é o calor específico? Corresponde à quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar de uma massa unitária da substância para variar 1 grau ou 1 Celsius a sua temperatura. Depende da substância. Pessoal, esse calor específico ele é o seguinte: ele é a quantidade de calor em que se deve fornecer ou retirar de um corpo para que 1 grama
preste bastante atenção, 1 grama da massa varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, isso é específico para cada tipo de corpo, ou seja, cada tipo de objeto vai ter um calor específico diferente. Ele vai variar dependendo da sua massa. Então, nós vemos os 3 tipos de calor. O calor sensível, que aumenta a temperatura. O calor latente, que é responsável pela mudança de estado. E o calor específico, que é a quantidade de calor que se deve fornecer ou retirar para que 1 grama tenha sua temperatura variada em 1 grau Celsius. Né? Então, a partir disso, a gente vai agora trabalhar com as fórmulas, e essas fórmulas elas vão depender justamente dessas relações. Então, a primeira relação que nós vamos trabalhar é referente à capacidade térmica de um corpo.